Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de língua portuguesa. E aqui nós vamos começar a falar a respeito de uma das classes de palavras. Essa que é uma classe central para o funcionamento da nossa língua, que é a classe dos verbos. E sim, eu sei, quando eu falo sobre verbo, vem à cabeça a conjugação, e quando eu falo sobre conjugação, vem o desespero. Não se desespere, não é assim que acontece, não é assim que funciona. Os verbos são uma classe de palavra que dá um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque na língua portuguesa, as mudanças que aconteceram ao longo da passagem do tempo do latim, que é a origem da nossa língua, até a língua que nós falamos, que é o português, essas mudanças fizeram com que a gente tivesse uma conjugação bastante complexa. Tá? O que é a conjugação? É o ato de mudar a forma do verbo, fazer o que a gente chama de flexão, de acordo com o que ele indica. Tá? Porque o verbo ele indica tempo e modo. E essas indicações acabam tendo como consequência essa mudança em várias e várias formas diferentes. O verbo é a palavra em português que mais tem formas. E é claro, é isso que dá dor de cabeça para a maioria das pessoas, é lembrar das conjugações, das tabelas de conjugação e etc. Isso não deveria ser uma dor de cabeça, porque na verdade nós usamos o verbo o tempo todo, no dia a dia. Nós estamos acostumados a usar o verbo, é a palavra que mais aparece na língua junto com o substantivo, porque o tempo todo a gente está nomeando coisas, tá? Lembrando que ele faz parte de um grupo de 10 classes de palavras. Essas classes de palavras que a gente precisa lembrar aí, elas são divididas, tá? E eu trouxe um gráfico para vocês para deixar isso mais claro, que é um gráfico que demonstra a posição dessas classes de palavras em geral dentro de uma frase ou oração, né? E elas têm uma relação entre si, certo? O substantivo é a palavra que nomeia as coisas, os seres, as ideias, assim por diante. E ele tem uma série de classes que se relaciona com ele, que faz inclusive concordância, que é o adjetivo, que indica uma característica, o artigo, que define ou indefine o substantivo, tá? Define se ele é um ser conhecido, né? Eu vi o menino, ou se ele é um ser desconhecido, eu vi um menino qualquer, eu não sei quem é, tá? Numeral é uma classe que indica valores numéricos de todo tipo, desde ordem, contagem, porcentagem e assim por diante. E o pronome é uma classe que indica uma ideia que a gente chama de ideia de pessoa. O que é pessoa? É aquele que fala, tá? A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é com quem eu falo e a terceira pessoa é de quem eu falo. Isso vai voltar ao longo dessa aula, tá? Nós temos classes que servem para juntar elementos, que são a preposição, que normalmente indica relações de dependência ou relações de movimento mesmo, de posição no espaço, tá? Por isso que ela chama preposição, inclusive. E a conjunção, como o próprio nome diz, ela junta o quê? Frases e orações, principalmente. Nós temos a classe dos advérbios, que a gente ainda vai estudar, mas que diz respeito a quê? Diz respeito a palavras que indicam circunstância ou que mudam o sentido de certas expressões, de certas palavras dentro da frase, tá? E a interjeição? A interjeição, eu brinco que ela é isolada do rolê. Ela não tem relação com as outras classes de maneira direta, ela não concorda com ninguém, ela é sozinha, desamparada. E a interjeição indica o quê? Ela indica que você está tentando chamar a atenção de uma pessoa, testar o funcionamento do canal de comunicação, é a maneira como a gente define a interjeição. Então é um oi, olá, alô, e aí, beleza? Esse tipo de frase que a gente faz para chamar a atenção da outra pessoa é uma interjeição. E o verbo, senhor? Bom, quando você está na escola e a professora vira e vai ensinar verbo, ela costuma dizer para você, a tia Cotinha lá no ensino fundamental, né? Ela tá lá explicando para você verbo. Aí ela vira e fala, verbo, o que é verbo? Verbo é aquilo que indica ação, né? Indica ação. Tá errado. Verbo não indica só ação. Essa é a questão. Indica também a ideia de ação. Mas o verbo indica mais do que a ação.
tá? O verbo é uma palavra que tem uma função bastante ampla na língua portuguesa e a gente precisa conhecer melhor essa função, porque essa ideia de que o verbo indica ação acaba confundindo a nossa cabeça. Porque há diversas coisas que são verbos e que não indicam ação nenhuma. Quando eu viro e falo parecer, parecer é uma ação e parecer é um verbo. Quando eu viro e falo, por exemplo, fulano caiu, cair é uma ação? Não, cair é um evento que acontece, é uma ocorrência. Uma pessoa não quis cair, não é o ato de cair. Ele praticou o ato de cair. Uma pessoa, não, a não ser que ele esteja se jogando, se matando, sei lá, ele não pratica o ato de cair. Tá? Então, não é uma ação. Não é apenas uma ação. Existem diversos verbos que indicam ação. Tá? Correr, passear, dançar, cantar, são todas ações. Mas o que o verbo é? O que o verbo faz? O que ele indica? Bom, eu vou começar, antes de falar especificamente disso, eu vou começar mostrando para vocês uma atividade que depois vai ser o exercício de vocês, tá? É um exercício oral que eu vou fazer com vocês agora e vou dar um tempinho no vídeo para vocês responderem, tá bom? Eu peço a vocês que tentem fazer enquanto assistem o vídeo, mesmo que não seja um exercício valendo nota. Mas a ideia aqui é a gente tentar interagir um pouco em sala, eu faria isso, né? Mas como não é possível, vamos tentar fazer isso ao vivo e agora, tá? Há um texto aí, que é um texto do Daniel Cruz, né? Do livro Os Seres Vivos, em que ele comenta sobre o famoso naturalista e estudioso inglês Charles Darwin, responsável pela teoria da evolução das espécies. Nesse texto, eu quero que você diga quais são os verbos. Em algum momento da sua vida, na escola, você estudou os verbos. Você já viu essa classe de palavras. Você é capaz de identificar a presença de todos os verbos desse texto? Vamos lá. Eu vou dar um tempo para vocês lerem e depois eu vou ler quais são os verbos que aparecem nesse texto. Então, vamos ver se vocês adivinharam. Um passo importantíssimo para o conhecimento do processo evolutivo foi dado pelo naturalista inglês Charles Darwin. Ah lá, foi dado. Nós temos dois verbos aí. O verbo foi, que é o verbo ser, né, no passado, ou o verbo ir, é um verbo que pode ser duas conjugações, tá? Ele pode ser tanto a conjugação do verbo ir quanto a conjugação do verbo ser, porque os dois são irregulares e compartilham formas ainda. Olha que bagunça. Nós temos o dado, que vem do verbo dar, tá? Então foi dado. Que viveu no século XIX. Ah lá, o viveu. Viveu do verbo viver, passado do verbo viver, viveu. Darwin afirmava que quando ocorrem modificações no ambiente, alguns indivíduos são incapazes de se adaptar às novas condições, porque já apresentam algumas modificações. Vamos ver as palavras aí que são verbos. Darwin afirmava, do verbo afirmar, também, né, falar alguma coisa, que quando ocorrem, do verbo ocorrer, tá, que é derivado do verbo correr, inclusive, modificações no ambiente, alguns indivíduos são incapazes. São, verbo ser, eles são. De se adaptar, esse aí nem precisa dizer, né? Verbo adaptar, tá? As novas condições, porque já apresentam, do verbo apresentar, algumas modificações. Por acaso, alguns nascem com certas diferenças em relação aos seus pais.
O verbo aí é o verbo nascem, do verbo nascer, tá? Dar origem a alguma coisa. Algumas dessas alterações podem facilitar a vida no novo ambiente, ou seja, tornam os indivíduos mais adaptados. Nós temos aí podem, do verbo poder, facilitar, próprio verbo facilitar, seja, tá? Do verbo ser, ou seja, que seja isso, seja aquilo, tornam, do verbo tornar, e adaptados, do verbo adaptar. Tudo bem? Esses indivíduos terão mais oportunidade que os outros de sobreviver e, portanto, de deixar mais descendentes. Esses indivíduos terão, no futuro, do verbo ter, terão mais oportunidades de quê? De sobreviver, né? Se o viver do viveu também é, sobreviver também é verbo, né? E de deixar, né? Verbo deixar, mais descendentes. Os menos adaptados acabam desaparecendo. Com o tempo, ficarão apenas os indivíduos com as características mais adaptadas ao ambiente. Nós temos aí uma repetição do verbo adaptar, né? Que a gente já viu, adaptados. E acabam, do verbo acabar, desaparecendo, do verbo desaparecer, certo? Temos o verbo ficar, no futuro, ficarão apenas os indivíduos, mais adaptadas, ou adaptar de novo, e essa palavra se repete bastante por conta da natureza do texto, que fala sobre evolução e sobre adaptação, né? Foi assim que surgiu o conceito de seleção natural. Ah lá, foi, já vimos o foi lá no começo, no passado, do verbo ir, ou do verbo ser, que surgiu, do verbo surgir alguma coisa, aparecer alguma coisa. O que se sabe com certeza é que alguns desses seres nascem com alterações no seu organismo que podem passar para os seus filhos. Essas alterações chamam-se mutações. Ah lá, o que se sabe, do verbo saber, né? Alguns seres nascem, do verbo nascer, já vimos o verbo nascer, né? Eles podem, olha lá o poder de novo, que é um verbo que aparece bastante, né? Podem, do verbo poder, passar, aí está na sua forma tradicional, verbo passar, e essas alterações chamam-se, do verbo chamar, mutações. Bom, o verbo. Então, se eu for classificar o verbo, o que é o verbo? Nós temos aí uma definição dividida em tópicos. O verbo é uma palavra variável, ou seja, ela muda de acordo com a situação, ela se conjuga. O verbo pode indicar estado, ação, processo e fenômenos naturais. O que seria um verbo de estado? Eu estou aqui, eu estou feliz, eu sou uma pessoa alegre e assim por diante. Uma ação, correr, dançar, cantar, bater. Um processo, morrer, não é algo que você fez, não é uma ação, nem é um estado, é um processo que acontece de maneira natural. Fenômeno, chover, relampear, são fenômenos da natureza. Os acontecimentos indicados pelo verbo, e isso é uma palavra importante, acontecimento, porque o verbo é aquilo que acontece, né? São representados no tempo, ou seja, você vai ter na conjugação uma indicação do momento em que o acontecimento se dá. Por que a gente conjuga o verbo no tempo presente, passado, futuro, etc? Porque o verbo serve para isso, ele serve para indicar quando as coisas acontecem, tá bom? O verbo ele pode sofrer flexões de 5 tipos, e é por isso que nós temos uma longa conjugação, tá? Ele pode ser flexionado em número, que é singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, tempo, presente, pretérito ou futuro, e voz, ativa, passiva ou reflexiva. Bom, e quando eu conjugo um verbo, eu preciso ter noção de como essa flexão funciona. Toda palavra na língua portuguesa é formada por pelo menos 2 partes, que é um radical e a sua terminação, que é aquela que normalmente sofre flexão se essa palavra for variável, tá? O verbo cantar, por exemplo, tem como radical cante. O radical é a parte do verbo que nunca muda, tá? E é nele que você encontra o sentido do verbo, Você pode mudar para cantemos, cantavam, cantariam, cantarão,
Não importa, esse cante indica que eu estou falando do verbo cantar. Ele nunca muda, tá? É importante tomar cuidado com isso, porque claro que existem os verbos exceção, que são os verbos irregulares, que aí pode ser que mude o radical. A vogal temática é o A do cantar. Essa vogal, ela permite a ligação entre o radical e o que nós chamamos de desinência. O que é a desinência? É justamente onde você vai encontrar a flexão do verbo, tá? No caso, como o verbo pode ser flexionado em tempo, pessoa, modo, tá? E número. Então nós temos as número pessoais e modo temporais, tá? Então, para ficar mais claro, eu trago aí 3 exemplos de conjugações de verbos com os 3 tipos de vogais temáticas que nós temos, tá? Nós temos 3 vogais temáticas, o A, o E e o I. Por isso que nós dizemos que no português existem verbos em ar, verbos em er e verbos em ir. Nós temos aí estudar, olha lá, verbo estudar. A vogal temática é o A. O A é o que nós chamamos de primeira conjugação. E o R é a desinência de infinitivo. A gente vai ver o infinitivo depois. Mas é a conjugação na qual ele se encontra. A conjugação do infinitivo. Vendeu. Vendeu. Olha lá, radical vend. E vogal temática de segunda conjugação. Tá? E o U é a desinência de terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ah lá, vocês já viram isso quando vocês estudaram verbos lá no ensino fundamental. Tá? Terceira pessoa do singular, ou seja, é ele, está no singular, não está no plural, é uma pessoa só, do presente, do agora, deste momento, do indicativo. Eu vou falar desses modos e tempos depois. Permitiremos. Ah lá, o I é a vogal temática, o radical é o permite, que é o que não muda. O I é a vogal temática de terceira conjugação e o remos, né, é o futuro. Desinência de primeira pessoa do plural, nós, tá? Nós iremos, do futuro do indicativo, tá? É assim que a gente entende como que funciona a estrutura de um verbo, tá? Todos os verbos funcionam assim? Não. Só os verbos que nós chamamos de regulares, que são aqueles cujo radical não se altera quando é conjugado. É o caso do verbo viajar. Eu falo, ela viaja à tarde. Beleza. Agora, ela viajou à tarde. É o passado do verbo viajar. Ela viajou. Olha lá, não mudou o radical. O radical é o viaje, com J. Já ela viajará à noite. Futuro do verbo viajar. Ela viajará. Essa conjugação do futuro, tá? Mudou o final, mas o viaje ficou igual. Agora, tem verbos que mudam o radical, sim. Esses verbos não seguem uma conjugação padrão, tá? E se chamam de irregulares. É o caso do verbo saber. Ela sabe o assunto, né? Presente do verbo saber. Ela sabe agora. Mas e o passado? Fica sabeu? Não, fica soube. Porque se você olhar verbo saber, deve conjugar que nem o comer. Comer, comeu, saber, sabeu. Não, tá errado. Soube do assunto. Ela saberá o assunto. Saberá segue a regra. Agora, passado é soube. Porque é um verbo irregular. Professor, mas o que esse tanto, precisa desse tanto de conjugação para poder entender? Porque é isso que me confunde. Precisa. Precisa por quê? Porque os verbos indicam diversas coisas. Por exemplo, o modo. O que é o modo verbal? O modo indica a expressão da atitude de quem fala ou escreve em relação ao conteúdo do que se fala ou que se escreve. Vamos lá. Eu comprei o produto. Eu comprei. É uma ação factual, concreta, real. É um fato. Eu comprei o produto. É isso que é o tempo, que é o modo que nós chamamos de indicativo. O indicativo é justamente aquele que indica algo que é concreto, factual. Compre o produto. É uma ordem, estou mandando você comprar, né? Quando você faz uma propaganda, compre tal coisa hoje mesmo. Isso é uma ordem ou um pedido. Estou orientando alguém a fazer alguma coisa.
Se eu comprasse o produto, eu continuo falando. Indica uma ação que acontecerá apenas sob uma condição. Se você não tiver a condição, você não tem a ação, tá? Esses três modos que eu estou falando são justamente o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Indicativo indica a certeza de que algo aconteceu, tá? Ou vai acontecer, ou está acontecendo agora, tá? Então eu tenho o carro aí. O rapaz roubou o carro e foi preso. Vejam, roubou está no indicativo. É algo que acontece. É uma certeza. O subjuntivo indica uma hipótese de acontecimento, ou seja, a possibilidade de algo acontecer, tá? Mas essa hipótese é, na verdade, uma condição, certo? A gente também pode chamar o subjuntivo de condicional, tá? Se roubasse o carro, o rapaz seria preso. Então, o ato de prender só acontece caso ele roube. Se roubasse, o rapaz seria preso. Então, é uma hipótese de acontecimento. Já o imperativo indica uma ordem ou um pedido. Por isso que é imperativo, vem de imperador, né? Não roube este carro, rapaz, senão será preso. Vejam, o ato de roubar aqui, ele é indicando uma ordem. Não faça isso, ou faça isso. Tudo bem? Então esses são os modos. O modo está indicado na desinência modo temporal, que é a terminaçãozinha da palavra. E aí quando a gente organiza as tabelas de verbos, nós organizamos de acordo com o modo e dentro desses modos nós definimos os tempos, tá? Por quê? Porque você vai ter uma atitude em relação ao que você está dizendo e um momento no qual aquilo acontece, certo? Então nós temos indicativo. Indicativo é fatos concretos. O indicativo é formado por 3 tempos, né? Na verdade não é que formado por 3 tempos, mas nós podemos identificar ele em 3 momentos. Fatos podem acontecer no presente, no passado e no futuro. Quando a gente faz conjugação de verbos, nós chamamos o passado de pretérito, tá? E o pretérito, nesse caso, ele pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Depois eu vou definir claramente o que cada coisa quer dizer usando uma linha do tempo para ficar mais fácil, tá? O presente é o presente, acabou. E o futuro pode ser o futuro do presente ou o futuro do pretérito, que é o futuro do passado. Eu sei que não faz sentido quando eu falo, mas vai fazer sentido quando eu mostrar a linha do tempo. Fique tranquilo, não se desespere. Já o subjuntivo passado, ele pode ser imperfeito, ele pode ser um presente ou ele pode ser um futuro. O imperativo, como ele indica ordem, ele não está ligado a tempo, não. Ele está ligado apenas à permissão ou negação de fazer algo, tá? Então não tem tempo, tem apenas afirmativo e negativo. Bom, primeiro de tudo, é só olhar aí a tabelinha. O exemplo do verbo dançar, tá? Conjugado em 3 tempos do indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos aí presente, eu danço, tu danças, ele, ela, você dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. As 3 primeiras formas são, obviamente, o singular. As outras 3 são o plural. Do outro lado, nós temos presente do subjuntivo, que é a possibilidade. E aí, para indicar o subjuntivo, a gente usa o auxílio de algumas outras palavrinhas, como é o caso do que, tá? Que eu dance, que tu dances, que ele dance, que nós dancemos, que vós danceis, que eles dancem. Aí dá para entender o subjuntivo como? A possibilidade de dançar no presente é, ele quer que eu dance, né? Eu não dancei, ele quer que eu dance. É uma possibilidade, depende dele. Ele quer que eu dance. Será que eu vou dançar ou não? Tá? E o imperativo, como eu falei, o imperativo ele não tem tempo. Ele indica que você vai ordenar algo ou não ordenar alguma coisa. Mandar a pessoa fazer ou não fazer alguma coisa, tá? O afirmativo, o imperativo é dança, dança tu, dance você. Dancemos nós, dançai vós e dancem vocês. Ah, professor, não tem primeira pessoa do presente do imperativo? Não, porque você pode dar ordem para você mesmo. Você pode fazer um pedido para você mesmo? Não, você dá ordem para outras pessoas. Então, por isso que não tem primeira pessoa do imperativo. Tudo bem? Agora,
Agora, para entender os tempos, eu desenvolvi aí para vocês uma linha do tempo, tá? Uma linha dos tempos, na verdade, que mostra a posição de cada um, para você entender como eles funcionam, tá? Primeiro você tem que pensar nas ideias principais, que é o quê? Presente, o agora. Pretérito, o ontem. Futuro, o amanhã. Ok? Vamos pensar desta forma. Presente, o tempo presente, seja em qualquer situação, é aquele tempo do acontecimento deste momento. Tudo bem? O pretérito, ele pode ser dividido em perfeito, que é algo que aconteceu no passado e acabou. Por isso ele é perfeito, porque ele está acabado. Já o imperfeito é o contrário. É um ato que aconteceu no passado, mas nós não sabemos se ele acabou. Ele pode continuar acontecendo ao longo do passado, tá? Até os dias de hoje. Eu viro e falo, eu jantava sempre às 7 da noite. Eu jantava, quer dizer que eu continuo jantando? Será que eu parei de jantar? Eu não tenho como saber. A concretude dessa ação, tá, depende de uma outra. É a mesma coisa com o imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse os trabalhos, eu tiraria uma boa nota. Se eu fizesse, eu fiz. Existe uma condição aí no passado que precisa ser cumprida, tá? Para que esse imperfeito aconteça. Tudo bem? E o mais que perfeito? O mais que perfeito indica um momento anterior ao passado. Eu estou fazendo uma referência de um passado do passado. Por isso que ele é mais que perfeito. É algo que acontece antes de um acontecimento que já acabou. Ai, que estranho, professor. É muito simples. É só você virar e falar. Eu era pequeno quando o Brasil ganhou a Copa. Eu era pequeno quando o Brasil ganhou a Copa. Eu era mais que perfeito quando ele ganhou. Perfeito. Tá? Normalmente o mais que perfeito a gente não conjuga do jeito que é a conjugação, né? Que seria fizera, cantara e assim por diante. A gente usa uma outra forma, que é o tinha alguma coisa. Então eu viro e falo, eu tinha ganho muitos presentes quando chegou o Natal. Isso quer dizer o quê? Que a ação de ganhar presentes aconteceu antes do Natal, tá? Então essa é a relação. Mais que perfeito, ele pode ser tanto conjugação com era, assim por diante, quanto com tinha. Tinha feito, tinha cantado, tinha dançado e etc. Já no caso do futuro, nós temos dois futuros. O futuro comum é o futuro do presente, tá? Que é o mais comum, que eu viro e falo. Ele venderá doces amanhã, ele venderá. É o futuro do presente, é o futuro de um acontecimento que não está mais acontecendo, ou ainda vai acontecer, no caso, né? Agora, o que é o raios do futuro do pretérito? É aquele futuro que se relaciona com o imperfeito do subjuntivo, tá? É só prestar atenção na frase. Se eu soubesse, não faria isso. Se eu soubesse, é o imperfeito, é a condição. Não faria, é a ação ligada a essa condição. Eu não faria se eu soubesse. Ou seja, para que eu faça, eu dependo de uma ação no passado. Tá bom? Para que eu decida se eu vou fazer ou não, eu dependo de uma ação no passado. Eu dependo de um pretérito. Por isso que é futuro do pretérito. Faria. Faria no futuro se eu soubesse no passado. Compraria se eu gostasse. Venderia se eu tivesse. E assim por diante. Então o futuro do pretérito só existe porque existe um pretérito imperfeito do subjuntivo. Pode ser um pouco complicado, mas o básico é isso, tá? É entender como que funciona a conjugação dos verbos, tá? E entender um pouco como essa estrutura garante o funcionamento da nossa língua, tá? Bom, eu encerro essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro qual que era a minha proposta aqui. Na próxima aula eu continuo falando a respeito de outras questões ligadas ao verbo, das formas nominais, do seu uso no cotidiano e dentro das orações, tá? Obrigado pela presença de todos que assistiram o vídeo. A gente se fala na próxima. Falou!